Agora no quadro Velocidade e Você, eu quero ter o prazer de apresentar para vocês o nosso convidado, meu querido Amarílio Monteiro, da Vargas Serviços, que vai bater um grande papo com a gente aqui e certamente vai tirar algumas curiosidades de vocês. Já está na tela, diretor? Já está aqui na tela com a gente, meu querido convidado. Amarílio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Um grande dia para você. Quero dizer que é um prazer muito grande recebê-lo, tá? Bom dia, Neto. Como é que você está? Tudo bom? É um prazer, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar seus ouvintes aí, telespectadores, a entender um pouquinho mais sobre pneu. Coisa boa. Eu estava falando para eles exatamente isso, né? Eu quero que esse programa da gente traga para eles um conhecimento, né? Que eles tenham esse conhecimento, o básico de um pneu, mas que quando ele for comprar, ele sabe que aprendeu aqui no nosso programa, né? Exatamente as orientações pertinentes ao caso, né? Ao assunto. A primeira coisa que eu queria dividir com você é exatamente o vencimento do pneu, né? Às vezes as pessoas não sabem, né, que o pneu também tem data de vencimento e muitas vezes compram um produto e com 2, 3 meses, quando vai lavar o carro, nota que o pneu está esfarelando, né? Aqueles gomozinhos já estão começando a ficar esfarelado. De que forma a gente pode orientar? Onde é que fica localizado a data de vencimento do pneu, Amarílio? João Neto, essa é uma pergunta bem interessante, porque realmente isso acontece. Os pneus, em geral, os nossos, construção radial, eles têm 5 anos de validade. Então, eles teriam 60 meses de durabilidade depois da fabricação, que a fábrica garante que não vai ter problema, deformação, nenhum desgaste excessivo. Como é que se verifica? Na lateral, ao redor dos pneus, você vai ver lá um símbolozinho DOT, D-O-T. Tem vários números, mas o mais simples de observar são os últimos 4 números. Lá vai ter a semana que ele foi produzido e o ano. Um exemplo, se ele tiver lá 25, 23, quer dizer que foi a 25ª semana do ano 2023. Então quer dizer que está mais ou menos na metade do ano de 23. A gente vai considerar 25, ele já tem quase 2 anos de uso. Então não é a melhor opção para que ele seja comprado, porque dos 5, 2 já foram utilizados, 2 já passaram, só vão ter mais 3 anos. Ele não está vencido e pode ser utilizado, só que ele já tem 2 anos de fabricado. Legal, essa dica é boa, hein? E o interessante é que, no caso, a data se dá em semanas, é isso, Amarílio? Isso, a fábrica, a norma sobre pneu, ela fala em semanas. Então ele fala primeiro as semanas e depois os 2 numerais finais do ano da fabricação do veículo. Os outros têm algumas situações que falam da fábrica, do turno, mas são informações muito técnicas. Então, esses últimos 4 números resolvem 90% das nossas dúvidas como motorista, no geral. Perfeito. Muitas vezes a gente vai comprar um pneu e não sabe se é 185 60 ou 195 55. Isso é o quê? Que código é esse? Para que os nossos telespectadores e ouvintes também possam entender. Legal, essa é uma das perguntas que a gente mais ouve lá na loja. Maria, tem pneu? Eu tenho. Tem pneu para o carro? Tenho. Qual é o seu carro? É HB20. Tá? Qual é o aro? É 14, 15, 16? E tem isso? Eu digo, tem. Porque às vezes o mesmo veículo, dependendo do modelo, se ele é mais luxuoso ou se é menos, se é um carro mais simples, ele tem uma variação. No geral, o pneu vão ter 3 numerações que são as mais importantes. A gente pegar um caso no pneu 195, 55, aro 15, um exemplo. Quer dizer que ele é o aro 15. Carro de passeio, tínhamos aro 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais ou menos. Há uns anos atrás, o 13 era o mais fabricado, era o mais vendido. O 13 saiu de linha. O 13 não existe mais. Nenhum carro sai com pneu 13. Ele só é utilizado nos carros um pouco mais antigos. Quer dizer, o aro, o tamanho. Hoje os carros saem com 14, são poucos, e a maior parte é do aro 15 em diante. Mas deixa eu explicar do início. Se eu tenho um pneu do meu HB20 que está lá marcando o 95, 55, 15, o que é que significa? Esse 195 quer dizer que são 195 milímetros da banda de rodagem, do lado de dentro até o lado de fora do pneu. Então, quer dizer que seu pneu tem 195 milímetros. Se você quer botar um pneu um pouco mais largo, seria por 205. Porque você sairia de 195 milímetros para 205. Isso em centímetro quer dizer o seguinte, que é do 19,5 centímetros
até o 20,5 centímetros. Você tem 1 centímetro a mais de largura nesse pneu. Isso é mais simples, todo mundo entende. O segundo número, o que é que significa? O 955515 significa que a altura do pneu, que ele tem de borracha, corresponde a 55% da largura. Então, a medida da largura é em milímetros. A medida da altura não é mais milímetro, ele já é um percentual da altura. O que é que quer dizer isso? Estou fazendo até a conta aqui. Meu pneu 19555, ele tem 195 milímetros de largura e tem 55% da largura sobre a altura. Eu fiz aqui a conta, ele tem 107 milímetros. Quer dizer que ele vai ter 19,5 centímetros de largura e 10,7 de altura. São as duas numerações. E a terceira, que é o R15, quer dizer que a construção dele é radial, mais 90% dos pneus de passeio são radiais, e ele tem 15 polegadas do centro da roda até o final. Por isso que o pessoal gosta de botar um rodão, 16, 17, o aro dessa roda é maior. Do centro até a borda, ele tem medida em polegadas maior. Então, vai subindo 13, 14, quanto maior o R, maior o tamanho da roda, no geral. Então, é mais ou menos essas as medidas. A explicação é essa. Perfeita a sua explicação. E eu vou pegar essa sua explicação e vou fazer uma pergunta de leigo, porque são 28 anos militando no setor de automóveis, né, e a gente escuta muita coisa, mas tecnicamente a gente não sabe de tudo, né? Eu confesso que eu aprendo todo dia aqui com alguma coisa. É verdade que quanto mais largo o pneu, o consumo de combustível aumenta? E se for verdade, por quê? Eu quase que eu lhe respondo isso antes de você perguntar, mas que bom que você perguntou, eu não quis alongar muito a pergunta. Muita gente pergunta isso. Eu tenho o pneu 95, eu quero botar um mais largo, eu posso? O que é que tem que se observar? Se na caixa de roda, onde o pneu fica, tem espaço. Inicialmente, eu sempre falo quando alguém me pergunta isso. Imagine que o engenheiro projetou seu veículo uma determinada altura e largura do pneu. Então, o engenheiro tem mais conhecimento técnico do que nós que vamos fazer essa reparação. Então, nós sempre recomendamos, dentro do possível, que você mantenha a mesma medida original. Mas, eu queria um pneu um pouquinho mais estável, um pouquinho mais bonito. Eu posso? Pode ser colocado. Esse exemplo que eu falei, um pneu 195, ele tem 195 milímetros de largura de contato com o chão. Quando eu boto um 205, que vai sair de 19 centímetros e meio para 20 centímetros e meio, ele tem 1 centímetro a mais. Ele fica um pouco mais bonito. Como ele tem mais área de contato no chão, ele fica um pouquinho mais estável, isso também é verdade. Só que como ele tem um contato maior, ele acaba tendo um pouquinho mais de arrasto. Então ele tem mais atrito. Então se ele tem mais área de contato no chão, tem mais atrito, você precisa consumir um pouquinho mais de combustível, o carro precisa fazer um pouquinho mais de força para que ele possa desenvolver o mesmo tamanho. Então é meio que assim, quanto maior a largura, mais estabilidade, esteticamente alguns acham mais bonito. Só que ele acaba tendo mais área de contato, então com isso faz com que aumente realmente um pouquinho esse consumo. Não é nada muito alto, mas realmente aumenta um pouco o consumo do veículo. Interessante que a gente pode pegar essa sua resposta e também mostrar para os nossos telespectadores e ouvintes que um pneu também tem a sua capacidade, tanto de peso como de velocidade. Não é isso, Amarildo? De que forma ele pode ver no pneu, por exemplo, quantos pesos ele pode carregar no HB20, um exemplo? Porque tem gente que só falta colocar 40 pacotes de cimento dentro de um HB20, ou seja, lá um carro similar, e não sabe que ali ele pode estar criando um problema e estourar os pneus. Então, assim, onde é que está o indicativo? Qual é o que? É uma letra que representa, né, que dá o aferimento dessa informação no pneu? É isso mesmo, né? Sua pergunta também é muito interessante, que isso também funciona para o nosso dia a dia. Embora, às vezes, a gente não costuma ter muito esse cuidado para olhar, mas os pneus têm um índice de carga e de velocidade. Voltando para aquele exemplo 955515, 85H, o que é que significa? Esse 85 está relacionado à carga, com a carga que ele consegue suportar. E o H é o índice de velocidade. Um exemplo, o H, acho que ele vai até 210 km de velocidade máxima. Ah, mas meu carro vai rodar isso? Provavelmente não, mas ele foi projetado, esse tipo de pneu, para aguentar
as condições de até 210. Isso vai ser 90, 170, 150, tem várias condições. Tanto em relação a índice de peso quanto de carga. Isso é simples, é só olhar no pneu. Na medida do pneu, onde tem lá o 95, 55, 15, após ele vai ter o número 84, 85, o H, G, tem uma numeração após o pneu, que isso vai indicar tanto o índice de carga quanto o índice de velocidade. Você falou uma coisa importante em relação a peso. Essa semana a gente até lançou um cardzinho da Vargas Serviço falando sobre 3 situações para fazer com que o pneu tenha uma durabilidade maior. Quais são elas? Calibrar com constância, viu que o manual do veículo manda, e pelo menos uma vez por semana você vai calibrar os pneus do veículo. O ideal é olhar todo dia, dar uma passada de olho, mas pelo menos uma vez por semana calibrar os pneus. Manter alinhamento e balanceamento sempre em dia. As fábricas recomendam a cada 10 mil quilômetros. Lógico, se cair um buraco, uma sarjeta, alguma situação que sinta o carro puxando para os lados, o ideal é fazer esse alinhamento, porque embora gaste um pouco mais com o serviço, você vai evitar que dê um desgaste na suspensão e principalmente nos pneus do veículo. E outra situação, que você falou sobre 20 sacos de cimento. Os carros de passeio não são feitos para carregar tanto peso, então quando você bota um excesso de peso, um sobrepeso no veículo, você tanto estraga toda a suspensão do veículo, como os pneus que acabam sendo a última peça de contato do veículo com o solo. Então, é muito importante observar o índice de carga que o seu veículo pode carregar, para evitar um desgaste prematuro no seu veículo e nos seus pneus. Feito, cara. Muito boa. A informação foi muito boa agora. E como tudo na vida da gente, existem as precauções, né? E o pneu, ele sofre o empeno, né? Às vezes você vai andar no carro, o carro tá se balançando todinho, e muitas vezes você não sabe que ali é realmente algo que você fez, que criou o empeno do pneu. E aí eu pergunto ao nosso convidado, Amarílio, quando é que um pneu, quais são o que é que o consumidor não deve fazer que venha causar exatamente empeno do pneu? O que acontece é que muitas vezes a pessoa viaja, fica 4 meses, 5 meses fora, sem andar no carro, sem tirar o carro do lugar. Isso pode acarretar um empeno do pneu? Um excesso de peso localizado faz empeno. Uma sobrecarga pode causar empeno no pneu. Excesso de buraco numa via, pancada no veículo também causa empeno do pneu. Pneu com validade passada um pouco do tempo também empena. E pneus com menos qualidade, com menos resistência na borracha e nos seus aços, ele também tem uma possibilidade maior de fazer um empeno. Então, em relação ao empeno, são principalmente esses itens para mantê-los em ordem. Interessante é ficar sempre atenado, né? Exatamente a isso. Quando é que o consumidor tem a certeza que está na hora de trocar os pneus? Porque tem gente que usa até chegar no arame, né? E aí, de repente, dá uma rodada, rapaz, tá na hora de trocar o pneu do carro. Existe algum localizador, né? Existe alguma área do pneu que ele tem a noção que já está na hora de trocar? Existe. A gente tem uma expressão visual, né? Se tiver um desgaste muito grande de um lado em relação ao outro, isso interfere. Mas se conseguir ter feito alinhamento e balanceamento, pneu calibrado, ele vai desgastando todo na mesma condição. Então você tem que olhar lá no TWI, que em inglês é Trade Wear Indicator, que é um indicador no pneu. Entre os raios do pneu, você vai ver que tem um ressaltozinho de borracha. A gente chama de TWI, que é um indicador de desgaste. Quando as borrachas dos pneus alinharem com essa borrachinha que fica aqui embaixo, quando elas se igualarem, quer dizer que o pneu já teve o desgaste necessário e que a partir desse momento ele começa a ter insegurança. Então, já não vale mais a pena, ele já não consegue absorver os impactos, ele já vai derrapar uma curva, principalmente nesse período que a gente está hoje de muita chuva, excesso de chuva, pneu liso, pneu careca é muito perigoso. Porque a gente brinca assim que quem para o carro, quer dizer, é o freio, né? Mas na verdade não é o freio que para o carro, o freio para a roda. Quem para o carro realmente é o pneu. É o pneu que está em contato com o solo para poder parar. Você pode ter o melhor sistema de freio do mundo. Freio, o carro parou as rodas, mas as rodas estão com os pneus desgastados, o carro vai continuar em movimento e vai ter uma frenagem muito reduzida, uma qualidade de frenagem muito pior. Então, os pneus de má qualidade, a tendência é ter uma derrapagem muito maior. Então, é importante observar o TWI.
Bom, muito bacana. Quando é que eu sei, Amarildo, que o pneu é urbano, é off-road? Pessoal, off-road, quem não sabe, é pneu de trilha, né? Pessoal que gosta de andar no meio da lama, né? No caso, quando é que eu tenho a ciência que ele é um pneu misto, é off-road, é urbano? Porque às vezes a pessoa pode comprar o pneu errado também. Acontece isso? Acontece. Às vezes a gente vai só naquelas informações iniciais que eu lhe passei da medida. O pneu é 225, 65, 417. Então, é o pneu que tem alguns pneus que tanto servem em caminhonete quanto servem em carro de carga. A L200 tem um pneu lá, o 225, 7016. Tanto serve em Ducato, que não é para velocidade, nem é para fora de estrada com off-road, é para carga. E tem a L200 que precisa de um pneu misto, não precisa tanto peso, mas precisa que tenha um grip um pouquinho maior. Esse pneu, ele tem lá na indicação dele também se ele é um leve, se ele é para asfalto, se ele é um AT, que é um misto, que é um AT que é all-terrain, para todas as terras. Ele é 50% asfalto, 50% terra. E tem os ATR, os Moody, os Snow, que são pneus realmente para barro, lama mais pesado. Como é que visualiza visualmente? Você vai no pneu e vê como é. Quanto mais liso forem os sulcos do pneu, quanto menos garrinha eles tiverem, mais é para asfalto. Quanto mais liso, quanto mais fluido eles forem, é para asfalto. Você começa a ver uns pneus com umas diagonais, umas garrazinhas, umas situações, como se fossem umas unhas para agarrar. Imagina, são os pneus que vão usar no fora da estrada. E essas garras são justamente para poder travar na terra, na areia, no terreno flexível, para poder o carro ter mais um grip, mais agarre. Então, é muito importante observar. Se sua rodagem é 90% na cidade, mesmo que seja uma caminhonete, não vale tanto a pena você ter um pneu misto ou um pneu que vai usar na terra, porque ele vai ter um desgaste maior, não vai ter a mesma capacidade de velocidade e vai acabar fazendo zoada. Da mesma forma que você usa muito no fora da estrada, usa muito no barro e pega um pneu de asfalto, você vai escorregar, vai ficar liso, vai não ter gripe, e esse pneu é um pouco mais mole, ele não aguenta pedra, pau, buraco, que você acaba tendo no serviço. Então você vai ter um pneu que não é apropriado, então ele não vai funcionar bem e vai ter um desgaste acelerado, tanto de uma forma quanto de outra. Então é muito importante observar para que utilidade você tem no seu veículo e os pneus que você vai usar. Muito bom, muito bacana conversar com uma pessoa que realmente conhece, tá de parabéns, viu, Amarildo? E, claro, terminando, infelizmente, o nosso bate-papo. Amarildo, eu comprei um pneu no supermercado. Fui lá, vou comprar, tá no preço bacana, adquiri esse pneu. Aí cheguei num borracheiro, certamente, a gente tá falando aqui dessas ponderações e isso são estudos, né? Você precisa ter noção, né, dessas informações. Mas aí o cara tá lá só para botar na janta e botar no lugar tal, não tenho conhecimento técnico. Como é que eu sei o lado do pneu que fica para fora, né? A simetria dele. De que forma a gente pode passar esse bizu, né, para os nossos ouvintes? Qual é o lado do pneu que fica para o lado de dentro e para o lado de fora, o lado externo? Como é que eu sei essa indicação? Alguns pneus têm isso que você está falando, Neto. Alguns pneus têm o inside, né, e o outside. Não são todos os pneus, tá? É importante observar que muitos pneus não têm lado. Você tanto pode botar na frente, quanto pode colocar atrás, quanto pode colocar numa posição, quanto pode colocar na outra. Os pneus que têm lado de rodagem, eles têm escrito geralmente em inglês outside, que é essa parte para fora, e inside, que é essa parte para dentro. Quando eu falo para fora, o outside, a parte para fora, é a parte que você olhando para o veículo de fora, você consegue, olhando para a roda, assim, a lateral do pneu, você consegue ver essa descrição. Então, isso realmente é importante, acontece muito. A gente pega muito na loja, o borracheiro que às vezes tem muita informação, acaba montando o pneu do lado errado. Vai funcionar? Vai, porque são redondos e vão rodar, mas ele perde o desgaste, a durabilidade e a engenharia funcional do agarre, do atrito melhor e da melhor eficiência, você perde ao montar o pneu do lado errado. Então, assim, como você falou no início, uma dica para o pessoal é assim, ter cuidado, a gente precisa que o pneu dure mais. O pneu, o valor agregado dele é alto. Se for observar, nem é tão caro que ele dura muito, mas o valor do pneu agregado é alto. Então, assim, observar o quê? Calibragem, evitar um excesso de peso, sabe, Neto? E sempre que possível,
ao fazer as revisões, ou no mínimo a cada 10 mil quilômetros, fazer rodízio, alinhar e balancear. Porque por mais que você gaste um pouco realmente na prestação do serviço, de alinhamento e balanceamento, o valor é muito, muito menor do que for trocar um pneu por desgaste irregular. A gente pega lá na loja, às vezes um pneu que poderia rodar 40, 45 mil quilômetros, não rodou por falta de alinhamento. Aí o pneu está com as rodas abertas e acaba comendo por dentro. Você vê o pneu por fora, está novinho, mas quando vê por dentro o pneu comeu todo, às vezes chega até no arame. Então, assim, fica uma situação muito perigosa e o pneu que poderia ter rodado muito mais, aí às vezes por falta de um pouco de cuidado, às vezes por falta de uma manutenção preventiva, acho que é o principal que a gente pode fazer, uma preventiva que lhe dá segurança e baixa o gasto da sua manutenção, você acaba perdendo os pneus. Então, é uma coisa importante para se observar. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, a Vargas Serviços, onde é que fica? Claro, certamente alguém está ouvindo agora e precisa ter mais informações, mais aprofundadas em relação a tudo que nós debatemos. Onde é que fica a Vargas Serviços? Qual é o telefone que o ouvinte, nesse momento, que está levando o seu filho para o colégio? Vou dar uma passadinha lá, né? Vou falar com o Amarílio lá na Vargas Serviços. Onde é que fica e qual é o telefone que a gente pode dar para o pessoal? Neto, nós estamos desde 1997 no mercado, né? Vamos fazer 28 anos. Caramba! Nós temos uma loja, faz tempo que a gente começou. A gente está no Tabuleiro, vizinho, Alto Pan, atendemos todos os veículos, linha leve, médio, passeio, inclusive pesado, caminhão e ônibus. E temos a nossa loja do Estela Mares, estamos lá há 26 anos já. Ela fica em frente à Unicompra, na rua do Divina Gula, vizinho ao Colégio Anchieta. E nosso telefone é 98840-1027. 98840-1027. Exatamente. Com esse número aqui, certamente você que está dirigindo aí, que está andando pela cidade, pode ligar, marca aí. Eu acho que não precisa nem marcar. Aquele café que você tem lá, maravilhoso, ainda está no mesmo lugar? Mesmo lugar, da mesma forma, quentinho, do mesmo jeito. Mesmo com esses preços do café, a gente está mantendo o café na qualidade. O café aumentou, mas a qualidade da Vargas não deixa de estar sempre em alta, né? Não é verdade? A Vargas foi aumentando a qualidade do serviço junto com o preço do café. Boa. Eu quero parabenizar a sua vinda aqui no programa. Eu acho que foram informações extremamente pertinentes, né? Estendo o nosso abraço a todos que fazem aí a Vargas Serviços e conte sempre com esse espaço, tá bom? Parabéns pelas informações e muito obrigado por contribuir aqui com a gente. Obrigado, Neto. Foi um prazer. Estou à inteira disposição quando você precisar. Estamos lá junto desde o outro programa, né? Claro. Do Neto Alto. A gente já fazia. Era um ainda tá. Estamos lá. Somos dois. Eu digo Pode sempre. contar conosco. Neto Alto hoje tem 2 produtos, né? Eu tenho que entrevista e agora trazendo para vocês de Alagoas aí essa novidade, recebendo autoridades do assunto como você. Então, assim, mais uma vez, um grande abraço e um grande dia para você. Você também, Neto, e todos os ouvintes aí. Estamos à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço. É isso aí, gente. Aí está, pessoal. Recebemos aqui o nosso querido amigo Amarílio Monteiro, diretor lá da Vargas Serviços, que trouxe para a gente essas dicas maravilhosas. Com certeza você vai, sim, sair daqui hoje aprendendo alguma coisa, né, sobre pneus, tá bom?